Então vamos ouvir a palavra. Vamos abrir a Bíblia. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é: sobrevirão tempos difíceis. Todos acharam? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. O apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, diz o Espírito Santo. Foge também deste. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, Senhor dos céus, Senhor da terra, já te louvamos, já te adoramos, já preparamos a boa terra do coração para que o semeador venha e semeia boa semente, e que ela venha frutificar a 100%, que ela venha produzir frutos maravilhosos nas nossas vidas, e que esses frutos venham a glorificar o teu nome. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com os teus pequeninos, com os teus escolhidos, até porque só os pequeninos ouvem, só os escolhidos ouvem. Quem não é pequenino, quem não é escolhido, ouve, mas a voz que ele está ouvindo é apenas um som, não lhe causa nenhum impacto, não produz nenhum fruto, não gera no coração dessa pessoa nenhum temor. Ela pode ouvir quantos sermões ela quiser ouvir, ela jamais vai se prostrar diante do Senhor, ela jamais vai se submeter aos teus decretos, aos teus estatutos, ela jamais vai se submeter aos teus mandamentos. Mas os pequeninos não. Os pequeninos ouvem e se rendem. Os pequeninos ouvem e apresentam mudanças. Por isso que o Senhor disse: é pelo fruto que se conhece a árvore. Não é pela aparência, é pelo fruto espiritual. Então usa-me nessa manhã, Senhor, como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração que eu tanto necessito para poder pregar a tua palavra. Dá-me a sabedoria, não a sabedoria desse mundo que é nada, mas a sabedoria que vem pelo teu Espírito Santo na minha vida. Capacita-me para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, para que o teu nome seja glorificado e para que a tua igreja cresça o crescimento que vem do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência vem de ti, e que todos que creem e recebem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo,
Paulo deu um brado de alerta para a igreja, dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias a quem Paulo se refere aqui é aquele período que começou na morte e ressurreição de Jesus e que vai até o dia da segunda vinda. Esse período a Bíblia chama os últimos dias, os últimos tempos, né? É esse período aqui. Só que Deus está usando o apóstolo para dizer que nesse período sobreviriam tempos difíceis. No texto grego original, essa palavra significa: virão tempos perigosos, tempos complicados, tempos extremamente difíceis. E tudo isso se refere à ação diabólica, maligna dos filhos do diabo aqui nessa terra. Claro, no tempo de Paulo eles já agiam. Tanto que Paulo dizia: o mistério da iniquidade já opera. Desde que o mundo é mundo, desde que Deus colocou Adão e Eva no paraíso, quando a serpente enganadora induziu Adão e Eva ao erro, à desobediência a Deus, que os filhos do diabo agem nesse mundo como vasos de honra, como vasos de desonra. Quando Deus decidiu soberanamente fazer do mesmo ventre, o ventre de Eva, uns para honra e outros para desonra. Então veja bem, o que Deus está dizendo aqui na Bíblia é que nos últimos dias haverá tempo em que esses filhos do diabo, eles vão se manifestar no meio da sociedade de uma forma mais ativa, de uma forma mais profunda, de uma forma mais maligna, de uma forma mais intensa, diabolicamente falando, e que essa ação diabólica, intensa, profunda, iria se espalhar pela sociedade como uma verdadeira epidemia do mal. É isso que Deus está alertando aqui, ó. Você vê que nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele traça um raio-x absolutamente perfeito do caráter dos filhos do diabo. Você vê que, dentre outras coisas, ele diz aqui que eles são egoístas, amam mais a si mesmo, são avarentos, amam o dinheiro, amam os bens materiais, mais amigos dos prazeres. Rodrigo, dá mais um pouquinho de som para mim. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desobediente aos pais, e vai por aí afora. Só que aqui no versículo 5, tem duas coisas importantes que nós não podemos negligenciar. Acompanhe a leitura aí do versículo 5. Ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. O que ele está dizendo aqui? Que muitos teriam até a aparência de pessoas religiosas, mas que viveriam uma vida sem nenhum resquício de santidade, sem nenhum resquício de espiritualidade. Às vezes, até dentro dos templos, como o joio no meio do trigo, carregando Bíblia debaixo do braço, usando expressões religiosas, cantando hino de louvor e adoração a Deus, mas completamente vazio de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. No final do versículo, o Espírito Santo diz: foge também deste. Isso é uma ordem imperiosa. Foge dessa gente, se aparta deles. Ou seja, um verdadeiro filho de Deus não pode ter qualquer tipo de relacionamento com gente dessa estirpe aqui. Não pode.
A pessoa está se dizendo de Deus, mas os frutos mostram que ela é do diabo. A pessoa está dizendo que tem fé, mas as suas atitudes mostram que ela não tem fé nenhuma. A pessoa está se dizendo santa, mas as suas atitudes provam que ela é diabólica, demoníaca. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Estamos vivendo. E nesses tempos difíceis, tem algumas coisas que estão acontecendo nesse mundo e que eu quero explanar para vocês agora. Por exemplo, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos visto a destruição dos valores, valores morais e valores espirituais. Os valores estão sendo literalmente destruídos. Hoje a pessoa ser íntegra, ser honesta, hoje a pessoa não mentir, o homem que é marido de uma só mulher, a mulher que é esposa de um só marido, hoje o respeitar os mais velhos, respeitar os professores, hoje o casal de namorado namorar sem ter relações sexuais antes do casamento, isso já não existe mais. É coisa muito rara. Respeito à família, respeito ao pai, respeito à mãe. Isso é coisa que está em extinção nessa terra. Porque esses valores estão sendo destruídos. Você tem visto isso? Nós temos visto isso. Nós temos presenciado. Quem é espiritual enxerga isso com muita facilidade. Os filhos do diabo, os vasos de desonra, usando a televisão, usando o rádio, usando as revistas, usando os jornais, usando os outdoor como verdadeira artilharia pesada e desferindo um violento bombardeio do inferno para destruir todos os valores morais que deveriam existir como pilares de sustentação de uma sociedade sadia. Esse é que é o grande drama. Hoje, se a pessoa é honesta, se ela não aceita suborno, se ela não sonega imposto quando faz a declaração do imposto de renda, se ela não rouba a luz da Coelce, se ela não rouba a água da Cagesse, ela é tida como otária. Você é um otário, todo mundo faz. Por que você não faz também? Ou você paga R$200 de luz, deixa ser trouxa. Eu conheço um eletricista ali que vem aqui, mexe no relógio, você vai pagar só 70. E tem um monte de gente que faz. Rouba a luz, rouba a água. Se a moça é virgem, ela é tida como ultrapassada, antiquada, metida santinha. Olha só, 13 anos, diz que nunca transou. Debocham da moça na escola, debocham da moça na faculdade. Não me diga que você com 17, 18 anos, você nunca foi a um motel com teu namorado. Não, eu sou temente a Deus, eu não faço isso, eu não brinco com Deus. Deus? Metida santinha. Olha a santinha, vira motivo de chacota. O homem trabalha numa empresa, se quando chega sexta-feira, ao invés de ele sair com os colegas para farra, para a mesa de um bar, para encher a cara, para sair com mulheres, ele vai para casa, ficar com a família, ficar com a esposa, ficar com os filhos, é taxado de idiota, babaca. Olha, se a pessoa que estiver do teu lado estiver cochilando, dá uma catucada nela. Porque vir para a igreja para cochilar, primeiro que é uma burrice. Quer dormir, dorme em casa, que tem um colchão, travesseiro. Segundo, que é falta de respeito com Deus e com o pastor. Viu? Então não durma, não cochile. E se fica dormindo e cochilando, é porque não teve o cuidado de ter uma noite bem dormida. Foi dormir de madrugada. Ontem, o irmão da minha nora insistiu para eu sair com ele de noite e ir ao shopping. Eu digo, olha, desculpe, lamento,
Mas dia de sábado eu não saio. Dia de sábado eu gosto de ficar tranquilo, deitar cedo, dormir bem, que eu quero acordar disposto. Eu quero acordar, sabe, com toda a energia do mundo, para eu dar o meu melhor para Deus. Ah, pastor, mas o senhor é o pastor e você é membro. Deus espera de mim o melhor, Deus espera de você também o melhor. Amém? Então, continuando. Se você num dia de terça-feira sai do teu trabalho direto para vir para a igreja, olha, a turma vê você como se fosse um fanático religioso. Mas se você sair para ir para uma mesa de bar com os amigos, olha, o cara sabe viver a vida. Não, também ninguém é de ferro, né, meu irmão? Trabalha o dia inteiro, depois do trabalho tem direito a tomar uma, né? Mas se for de sincero, não, vou para a igreja. Olha que cara fanático, meu irmão. Depois de um dia de trabalho, ir para a igreja. Então são tempos difíceis. Hoje, o viver junto, que aqui no Nordeste se chama viver amigado, tornou-se uma coisa natural na sociedade. O divórcio já se tornou uma prática comum, já ultrapassou de muito o percentual de pessoas que se casam. Há mais gente que se divorcia do que gente que se casa. O adultério já se tornou um modus vivendi. O homossexualismo já se tornou também um modo de vida. Nós vemos aí milhões de pessoas no mundo com as suas vidas destruídas porque contraíram a AIDS. Olha, é uma coisa gigantesca. A cocaína, a heroína, a maconha, o crack, as anfetaminas, tudo isso hoje faz parte do modus vivendi da sociedade. Essa é a grande realidade. É difícil você achar uma pessoa que não consuma essas coisas. Então, são os tempos difíceis que Paulo se refere aqui. O ser humano passou a ser visto apenas como o número de uma identidade, o número de um CPF. O ser humano é visto como se fosse um parafuso de uma máquina qualquer. Estragou o parafuso, tira, joga no lixo, bota outro no lugar. Apenas uma peça, substituível, como se não tivesse nenhum valor à vida. É isso que nós estamos presenciando, irmão. Hoje o que você mais vê são ONGs. O que é ONG, pastor? Organização não governamental. Aí você vê ONG para defender floresta, ONG para defender macaco, o macaco, o mico-leão dourado, ONG para defender cachorro, ONG para defender o peixe-boi marinho que está em extinção, ONG para defender tartaruga, ONG para defender passarinho. Mas se você levantar a tua voz e disser que você é contra o aborto, olha, todo mundo chama você de ridículo. Como é que pode ser contra o aborto? Deixe de ser ridículo, rapaz. Nós estamos no século 21. Agora é interessante, não é? Não se tem nenhuma ONG para defender a vida de uma criança que às vezes foi gerada de uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável. Deveria ter ONG para defender as crianças que foram geradas irresponsavelmente. A mãe deixou vir um filho, não pode nem se manter. Como é que vai manter mais um filho? Não temos uma ONG para criar essas crianças, para proteger essas crianças. Não precisa ser matar a criança, não precisa ser fazer aborto. Já vimos que você não tem condições. Tem uma ONG aqui para preservar a vida. Você já viu isso em algum lugar? Hã? Nem eu. Então, se protege árvore, se protege peixe, se protege macaco, se protege tartaruga, se protege arara azul. Mas o ser humano, meu irmão, que é o mais importante, passou a ser apenas um parafuso descartável. Essa é que é a triste realidade. No livro do profeta Isaías, capítulo 5,
versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. O Senhor Deus diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Está vendo? Agora, outra coisa que tem acontecido nesses tempos difíceis, que eu quero que você atente para isso, nós temos presenciado uma verdadeira onda de libertinagem que toma conta da sociedade como um todo. Isso é terrível. Libertinagem em todas as áreas da sociedade. Por isso que eu disse no início que nós estamos vivendo não tempo de inversão de valores. Não é que os valores estejam invertidos, não. O que nós estamos assistindo é muito pior do que isso. Nós estamos assistindo uma violenta destruição dos valores. É mais grave. Há 30 anos atrás, irmãos, ninguém defendia o homossexualismo. Ninguém. Pelo contrário. Mesmo a pessoa que não era de igreja, que não tinha nada com religião, repudiava totalmente a prática homossexual. Não sei muito longe não, 30 anos atrás. Hoje, se você disser que o homossexualismo é pecado, que o homossexualismo é abominação aos olhos de Deus, você é taxado de homofóbico, querem processar você, e se você não tomar cuidado, jogam você dentro de uma cadeia. 30 anos atrás não era assim. Hoje toda a sociedade recrimina a pedofilia, que é o adulto que sente compulsão para fazer sexo com criança. Toda a sociedade repudia. Mas olha uma coisa que eu vou dizer para vocês. Do jeito que vai essa destruição dos valores morais, daqui a pouco, não vai demorar muito, ninguém mais vai ser contra a pedofilia. Não vai demorar 30 anos. E a sociedade daqui a 30 anos vai dizer, não, qual o problema? Não tem problema nenhum. E vai se aceitar, irmãos. Na Suécia hoje, o pai ter relação com uma filha adolescente já é considerado normal. Vocês sabiam disso? Na Suécia é normal. Não, desde que seja com amor, é o pai, qual o problema? É melhor fazer com o pai do que fazer com um estranho. Essa é a moral da Suécia nos dias de hoje. Então, por tudo isso, foi que o Espírito Santo usou Paulo para dizer, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Outra coisa, esses filhos do diabo, eles querem de qualquer forma, de qualquer maneira, impedir que a igreja de Jesus Cristo preserve esses valores morais. Porque a igreja, ela é como uma ilha nesse mundo, preservando os valores morais. Se você quer encontrar ainda algum resquício desses valores morais, vá na verdadeira igreja de Jesus, porque na falsa igreja você também não encontra. Na verdadeira você ainda encontra. Mas os filhos do diabo, eles trabalham diuturnamente para impedir que a igreja preserve esses valores morais. Pastor, como é que eles fazem isso? Para tentar impedir que a igreja preserve os valores morais. Eles fazem isso se rebelando, afirmando que é possível a pessoa ser um cristão e ao mesmo tempo viver uma vida abominável aos olhos de Deus. Que é possível a pessoa ser um cristão e viver uma vida desregrada. É por isso que hoje você vê, já está estabelecido aí fora, a igreja GLBT, gays, lésbicas, transexuais e bissexuais. Gay, GLBT, gays, lésbicas, bissexuais
É isso? E travestis. Transsexuais, né? E é essa esculhambação toda aí. A coisa de 2 anos, 2 anos atrás, um casal de gays que diziam que eram pastores, disseram: não, eu sempre escondi que eu sou homossexual, nunca consegui me libertar disso, mas hoje eu entendi que eu posso ser homossexual e ser pastor, e ser cristão. Aí saíram da igreja que eles faziam parte lá e abriram a igreja dos gays. 2 anos atrás. Hoje já tem mais de 20 igrejas. Rapaz, nós temos 20 anos, quase 20 anos pregando o Evangelho da Graça. Nós temos 3 templos. Só Deus sabe a dificuldade que é manter esses 3 templos. Falta pessoas de Deus, falta pastores, falta gente compromissada com Deus, falta gente que ame a Deus de verdade. E como é que os caras conseguem em 2 anos abrir mais de 20 templos só para a bicharada e diz que são cheias assim, ó? Uma tal de pastora que era da Assembleia de Deus chamada Ana Holder também abriu a igreja das lésbicas. Diz que já tem 8. Foi um dia desse. Quer dizer que o bicho está solto, meu querido. Não vai demorar muito e eles vão estabelecer a igreja dos viciados, a igreja dos alcoólatras, a igreja dos pedófilos, a igreja dos ladrões, a igreja dos adúlteros. Não, qual o problema? Eu sou ladrão, mas eu sou cristão. Não, qual o problema? Eu sou adúltero, eu traio minha mulher todo dia, mas eu sou de Deus, sou cristão. É isso que eles estão fazendo, irmão. Então, nesses tempos difíceis aqui, nós estamos vivendo, na verdade, tempos de apostasia, tempos de negação da fé, tempos de negação da verdade. Agora, veja bem, não é apenas a pessoa negar Deus. Não, é muito mais sério do que isso. É a gente assistir as pessoas fazerem aquilo que Israel fez lá no deserto. Quando Moisés subiu o monte e demorou, eles disseram: esse Moisés não está com nada, vamos fazer deuses que nos levem à vitória. Todo mundo deu o ouro que possuía, suas joias, fundiram as joias. Olha, para fazer o mal com que facilidade, né, rapaz? Se pedir para a pessoa doar um brinco de ouro, um colar de ouro, uma pulseira de ouro para ajudar a obra, você é chamado de ladrão, de safado. Como é que pode? Agora pedir para construir um bezerro de ouro, todo mundo deu. É isso aqui, ó. E quando fizeram, disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses. Esse aqui é o drama. Abra em Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, versículo 1 em diante. Encontraram? Vou ler, tá? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí Arão disse: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei aqui. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Hoje não é diferente não, querido. Hoje o sujeito pega um pouquinho de sal num saquinho, sal ungido, distribui sal ungido, óleo ungido, rosa ungida, o martelo da bênção,
o cimento da casa própria. Esse está aqui o teu Deus que vai dar casa própria. Ó, esse sal aqui é que vai libertar teu marido do vício. Essa rosa é o teu Deus, vai proteger a tua família. Essa água vai curar a tua doença. Então essas coisas estão substituindo Deus. É o que eles fizeram aqui, ó. Olha o que Paulo falou a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente, quer dizer, categoricamente, não há possibilidade de dúvida, é uma coisa real, que nos últimos tempos, os últimos tempos é esse período que vai da morte e ressurreição de Jesus até a sua vinda. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Está aqui, ó. Estamos vivendo isso. Quantos que apostatam da fé porque dão ouvido a espíritos enganadores revestidos de carne, que às vezes estão aí usando o título de apóstolo, de bispo, de profeta, e na verdade são espíritos enganadores, trazendo para o povo ensinos de demônios. Mas tem um outro aspecto que tem que ser destacado do que ocorre nesses tempos difíceis, lá em Mateus capítulo 24, é que o amor está se esfriando de quase todos. Isso é terrível. Mateus capítulo 24, versículo 12. Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha, infelizmente, irmão, isso aqui já é uma realidade hoje. Você vê isso na vida das pessoas, as pregações, as escolhas que as pessoas fazem, os investimentos que as pessoas fazem, tudo isso hoje é feito debaixo desse espírito de desamor. O amor se esfriará de quase todos. As pessoas vivem nesse mundo só com um objetivo: serem felizes. Elas não vivem nesse mundo para buscar fazer a vontade de Deus. Porque o cristão, ele tem que viver nesse mundo não buscando a sua felicidade pessoal. Porque isso aí Deus já dá. Ele tem que viver nesse mundo buscando fazer a vontade de Deus. Você vê que a maioria das pregações que são feitas hoje visam única e exclusivamente atender os desejos dos homens, satisfazer os desejos dele. Você quase não vê mais pregações para que os desígnios de Deus se cumpram na vida das pessoas. Você não vê as pregações hoje dizerem isso: olha, há desígnios de Deus que vão se cumprir na tua vida, creia nisso. Deus tem um plano para cada criatura, já está tudo determinado por Deus, se submeta a Deus. Não, hoje as pregações é para satisfazer os desejos egoístas. O que é que a turma quer? Carro, casa, saúde perfeita, que é impossível, grana, sucesso, poder. Então vamos fazer pregações que satisfaçam isso. Você vai conseguir, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar casa própria, Deus vai fazer você ficar milionário, Deus vai fazer você ser dono de uma grande empresa. As pregações são somente para isso, queridos. É terrível, está aqui, ó. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu vejo as pessoas fazendo as suas escolhas visando os seus próprios interesses. É difícil você ver alguém tomar a sua cruz e seguir Jesus.
Difícil você ver isso hoje. Inclusive na nossa igreja. Tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que Jesus falou? Como é difícil você ver pessoas dispostas a dizer, pois não, Senhor, deixa eu pegar a minha cruz e te seguir. Você vê as pessoas investindo seu tempo, seu dinheiro, seu talento, visando o quê? A sua prosperidade pessoal. Visando ser próspero, visando obter bens materiais, visando ser bem-sucedido financeiramente. Você não vê a pessoa usar o tempo, o talento, o dinheiro, com o objetivo de promover o reino de Deus. É muito raro isso. Muito raro. As pessoas gastam muito mais em lazer, muito mais nos prazeres pessoais, muito mais numa festa de aniversário seu mesmo, ou aniversário do filho, ou do neto, ou do amigo, ou do irmão, do que em favor do reino de Deus. Ou falei alguma bobagem? Eu tenho visto isso. Não estou fazendo a festa de aniversário. Olha, puxa vida, rapaz. Eu pensava que eu ia gastar 1.500, já estou gastando 5. Como eu ouço isso? Aí daqui a 3, 4 meses, aniversário do neto. Olha, sabe como é que é? Neto, né? Tem que fazer. Aí gasta mais 3. Entendeu? Agora pergunta se essa mesma pessoa que em 4 meses gastou 5, 8 mil reais é capaz de pegar um mês e dizer, ó, deixa eu dar aqui 2.500, 2.700 para pagar o aluguel da igreja. Somar as ofertas que a pessoa dá durante o ano inteiro, não chega nem na metade do que ela gastou em seu benefício pessoal. Isso é terrível, irmão. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, ó. O amor tem se esfriado de quase todos. A igreja necessita de ajuda para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar a conta de telefone, para pagar a conta de internet, para manter as viagens missionárias. A pessoa sabe das necessidades da igreja e às vezes faz de conta que não sabe. Às vezes faz de conta que não sabe. Às vezes tem um irmão, congrega no mesmo templo, senta no mesmo banco, a pessoa conversa, vê que a pessoa está passando uma necessidade grande e finge que não sabe. Às vezes numa conversa, puxa rapaz, estou passando um problema, perdi meu emprego, não consegui outro ainda. Você acredita, irmão, que estou com dificuldade até de comprar pão para as crianças? É mesmo, irmão? Fica tranquilo, vou orar por você hoje à noite. O que é isso? O amor se esfriará de quase todos. Eu vou orar. Olha, estou com um exame para fazer, não estou trabalhando porque a doença não está permitindo, meu marido ganha um salário mínimo, está aqui um exame, R$250. É mesmo, é? 250? É. Puxa, irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Pode aguardar que Deus vai agir. Será que Deus não está querendo agir através de você? O que é isso? O amor se esfriará de quase todos. Esse esfriamento do amor faz com que a pessoa veja, por exemplo, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, às vezes pessoas da sua própria família, caminhando a passos largos para a destruição, e a pessoa é incapaz de evangelizar. É incapaz de falar de Jesus para as pessoas, é incapaz de fazer um esforço maior para conduzir a pessoa ao templo, para que Deus fale ao seu coração. Isso é o amor se esfriar de quase todos. Uma indiferença brutal. Não, eu já estou aqui, cada um que cuide de si. É a lei de Murici. Estamos vivendo a lei de Murici, cada um que cuide de si.
Olha, irmãos, nunca se viu tanto esfriamento do amor como nos dias que nós estamos vivendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico assustado com o desamor das pessoas. Eu fico assustado. Hoje a vida humana não tem mais valor. O cara passa ali, olha, o ônibus atropelou, passou em cima da cabeça, esmagou. É mesmo, é? Ainda vai olhar. Rapaz, precisava ver que coisa feia, viu? Como se fosse uma formiga que foi atropelada. Não tem mais aquele sentimento de amor. Puxa, Deus que me livre, que isso saia de dentro de mim. Eu prefiro que Deus tire a minha vida do que me tornar uma máquina, um robô. Eu passo de carro, se tiver um acidente e tem uma pessoa morta, acabou o dia para mim. Que a primeira coisa que eu faço é pensar, puxa vida, e a mãe dessa pessoa? E o pai? Se era homem, será que tinha esposa? E os filhos, como é que vão ficar? Sabe? Eu logo me coloco no lugar da família. Aí vem aquele sentimento de pesar, sabe? Isso é amor. Quando o desamor se instala, a indiferença é total. E é esse desamor que tem sido responsável pela falta de compromisso que nós temos visto nos dias de hoje, na maioria daqueles que frequentam igreja, na maioria da vida daqueles que se dizem de Deus, na maioria daqueles que se dizem cristão. Olha, eu nunca vi tanta falta de compromisso como nos dias de hoje. E começa pela nossa igreja. Uma igreja que conhece a verdade, uma igreja que tem o pleno conhecimento de Deus, era para ser uma igreja modelo. Era para ser uma igreja onde as pessoas olhassem, rapaz, que diferença. Mas infelizmente não é assim. A falta de compromisso é terrível. E isso começa com a frequência aos cultos. Você chega terça-feira, a maioria de vocês não vem, porque não tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com você. Com Deus não tem. Quinta-feira, uma boa parte falta. Se tiver qualquer coisa de interesse pessoal, o cara troca o culto para resolver o que é interesse pessoal dele. Ele é incapaz de fazer assim, não, eu não vou resolver isso hoje, hoje é dia de culto, eu vou deixar para o outro dia. Ele disse, não, ele sacrifica o culto. Isso é falta de compromisso. Quantos diáconos nós temos aqui na igreja? Quantos ministros? Domingo passado, 7 horas da manhã, já tinha gente aí fora querendo entrar. Se a irmã Ruth não chega e abrisse a porta, o primeiro que foi chegar dos diáconos, chegou 8h25 da manhã. – 8h25. Dia do café da manhã. Ela disse para mim isso. Ela disse, ó, pastor, eu às vezes fico muito triste e eu vejo como o senhor sofre. Porque é cruel, pastor. O primeiro que chegou era 8h25. Eu digo, vem cá, que horas são? 8h25. Quantos minutos faltam para o culto? Se eu não tivesse chegado aqui e preparado a mesa do café da manhã. Não, 8h25 não. 7. Cadê a Ruth? Está aí? Está na escolinha? Não, acho que foi 7h35. Ela disse, quantos minutos falta para as 8? 25 minutos. E se eu não tivesse chegado e preparado isso aqui? Quem ia preparar? Não ia ter café da manhã? O que é isso, a não ser uma falta de compromisso? Está aqui.
Quando ela chegou, estava o irmão Daniel lá fora. Confere, irmão Daniel. O senhor não estava lá fora? Ela me disse. Tinha umas 3 ou 4 pessoas já ali fora. Foi preciso ela chegar e abrir a porta. Você faz um projeto para ajudar a igreja, apenas 30% assume o compromisso de participar. Observe hoje. A gente faz o almoço domingo, né? Veja quantas pessoas ficam para almoçar na igreja. Uma coisa que é boa para a igreja e mais ainda para quem participa. Porque onde é que você vai almoçar uma comida de primeira qualidade por 10 mil réis? Me diga aonde. Compra uma quentinha dessas que vende aqui na esquina, comeu, morreu, 7,50. Até cachorro rejeita. Aí você faz da melhor qualidade, 10 mil réis, uma miséria. O que é que representa 10 reais? A maioria, acaba o culto, vai embora, está nem aí. É para ajudar a igreja? Já ajudei. Não tem um tempo não. Não, vou almoçar em casa. Não, eu marquei com os amigos meus para almoçar junto hoje. Olha, no dia que você me vê deixar de almoçar na igreja para ir almoçar com alguém, não venha mais nessa igreja. Não bote mais os pés aqui, porque eu não faço isso. Mas não faço nem que a vaca tussa. Não faço, meu irmão. Eu tenho que ser modelo do rebanho. E além de ser modelo, eu tenho que ser coerente com a minha fé. Eu tenho que ser coerente com o meu amor para com Deus. Você coloca uma pessoa como diácono, como diaconisa, e a pessoa não se esforça, se limita apenas a vir aos cultos. Os diáconos, as diaconisas dessa igreja, se limitam a vir aos cultos. Ora, diabo, para que precisa de diácono e diaconisa? Só para vir aqui assistir culto, olhar para a minha cara e dizer amém? Por isso que hoje estava marcada uma reunião. A reunião vai ser amanhã, 7 da noite. Se quiser vir, venha. Não quiser, não venha. Eu fiquei pensando ontem, eu digo, peraí, Deus. Domingo de ceia, o culto é mais longo, eu falo 3 horas sem parar, aí vou fazer reunião, falo mais 3, 6, aí emendo com o culto da noite, 9, chega no final do culto, eu estou quase desmaiando de cansado. Porque a turma não quer vir no outro dia, não vou fazer reunião hoje não. Se quiser, vem amanhã, se não quiser, você não é mais diácono. Ou você tem compromisso com Deus, ou você prova que tem amor para com Deus, ou pule fora. É isso que você ouviu. Não vou fazer média com você não. Viu? Quer dizer, uma indiferença sem tamanho, e mesmo assim diz, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus, eu sou diácono da igreja. Bom, o outro aspecto que tem que ser destacado nesses tempos difíceis, vamos lá em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. São as futilidades. Vou repetir. As futilidades. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2. Encontraram? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Deixa eu explicar. Essa expressão que Salomão usa aqui, no texto hebraico original, não tem nada a ver com essa vaidade que a gente entende hoje. Hoje a gente acha que vaidade é a pessoa se cuidar, gostar de dar um trato no cabelo, usar um perfume. Ó, fulano é muito vaidoso. Não é nesse sentido aqui não. O sentido dessa palavra aqui, no hebraico, é vazio,
futilidade, aquilo que não tem nenhum valor para a vida espiritual, que não acrescenta nada, que não ajuda você em nada, espiritualmente falando. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira avalanche de futilidade, irmão. E o que é mais grave, aquilo que é futilidade acaba virando modismo. Essa que é a verdade. O povo acaba dando mais valor àquilo que não tem valor nenhum. Se torna modismo. Como assim, pastor? Olha, eu passei 15 anos nesse engano. A pessoa não quer saber da verdade, a pessoa não vive uma vida reta aos olhos de Deus, ela não quer saber de conhecimento de Bíblia, ela vive uma vida de iniquidade, mas ela acredita que se o apóstolo, entre aspas, ou o bispo, entre aspas, ou o missionário, entre aspas, colocar a mãozinha na cabeça dela e orar, Deus vai abençoar a vida dela. Isso é de uma cretinice que não tem tamanho, meu irmão. Isso é uma safadeza que não tem tamanho. Vive uma vida de erro, vive uma vida de pecado, vive uma vida relaxada com Deus, não conhece nada de Bíblia, nem quer conhecer, mas diz, não, se o apóstolo orar por mim, Deus vai abençoar a minha vida. Toma vergonha na cara, rapaz, deixa de ser sem vergonha, meu querido. Que Deus vai abençoar a tua vida, coisa nenhuma, rapaz. Deus não abençoa a vida de ninguém porque alguém colocou a mão na cabeça. Deus abençoa a vida quando nós somos obedientes a Ele. Deus não tem nenhum compromisso com os desobedientes. Para o desobediente, disciplina, correção e açoite. Está aí o modismo do cair pelo poder de Deus. Não faz muito tempo, alguns anos atrás, nós tivemos a unção do dente de ouro. Quem lembra disso? Apareceu uns picaretas aí que diziam que orava e aparecia dente de ouro nas pessoas. Há pouco tempo atrás, era uma moda dentro das igrejas, o marchar para Jesus. Depois veio a unção do riso. Todo mundo começava a rir. Dizia que era a unção do riso, que era o Espírito Santo de Deus fazendo as pessoas rir. Tudo isso passa, tudo isso vai passando. Tudo safadeza, tudo é vergonhice. Há coisa de 3, 4 anos atrás, 5 anos, não lembro muito bem, o Brasil foi invadido como se fosse uma verdadeira epidemia pela história do G12, lembra? Não, porque agora é a nova unção, é a nova revelação de Deus, é o G12. Hoje quase não se fala mais disso. Não se fala mais de rádio, não se fala mais em internet, não se vê mais falar de G12. Daqui a pouco vai aparecer um maluco e vai dizer, Jesus me deu a revelação do G60. Primeiro ele formou 12 discípulos, depois 60, aí passa um tempo, vai vir outro, vai dizer, agora é o G120. Ou estou falando alguma bobagem? Tudo isso são futilidades, irmão. Tudo isso são coisas que eles fazem para satisfazer aqueles que não querem nada com a palavra. Ao invés de alimentar as ovelhas, eles estão entretendo os bodes. Essa é a verdade, nua e crua. Por isso que eu digo para você uma coisa. Olha, no nosso ministério, na igreja Cristo é Vida, só permanece aqui quem quer ouvir a palavra de Deus. Mas ouvir a palavra de Deus pregada com verdade. Só permanece aqui quem é totalmente dependente da palavra. Quem não suporta viver um dia sem a palavra. Quem ama verdadeiramente a palavra. Porque senão fica com a gente um tempo, 2 tempos, mas não todo o tempo. Chega uma hora, vaza, pega o beco, vai embora, some, desaparece, toma Doril. Só fica aqui quem tem compromisso com Deus. O profeta Jeremias
no capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eles ignoram isso aqui e simplesmente inventam as suas futilidades, vão empurrando os seus devaneios goela abaixo do povo, e as pessoas vão recebendo essas futilidades e esses devaneios como se fosse a palavra de Deus, e não é. Tem nada a ver com Deus. Na verdade, só enche o povo de Deus de vãs esperança. Aqui no versículo 16, ó, desse mesmo capítulo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Olha, não dê ouvido, eles enchem vocês de vãs esperanças. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Você trabalha hoje fazendo o quê? Ah, eu tenho um carrinho de cachorro quente. Deus vai fazer você criar uma sadia. Você vai derrotar a sadia. O aperdigão, né? Não, Deus vai abrir uma porta que você vai ganhar 50 mil reais por mês. Não, você vai ser curado da AIDS. Bando de safados. Mostre cura de AIDS aí. Não é dizer que curou, não, eu quero que prove. Traga a pessoa que tinha AIDS, o atestado médico provando, e depois o exame provando que não tem mais e que foi curado sem remédio nenhum. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer, não. Estou dizendo que Deus pode, eu creio que Deus pode. Eu estou dizendo que nesses lugares dessas picaretagens não há esse tipo de milagre. Os milagres é a safadeza. Eu tinha uma dor aqui, missionário, doía tanto. Depois que o senhor fez a unção, o senhor, é mesmo? Baixa aí. Amém, milagre. E um monte de bobo. Olha, estava na cadeira de roda entrevada, não era paralítica não. Estava entrevada, né? Deus curou. Duas pessoas segurando. Quando Jesus curou o paralítico, meu irmão, pega o teu leite e vai para casa. O cara pegou e saiu saltando, pulando. Não precisou ninguém segurar, não era arrastando os pés, não. Então, irmãos, o profeta que tem sonho, conta como apenas sonho. Não dê ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizo, vos enche de vãs esperança. Por isso, esse festival de futilidade, por isso, esse monte de oba-oba, que não passa de bijuteria de camelô ali do Beco da Poeira. E eles pegam a bijuteria barata, que com 2 dias está enferrujando, e vendem como se fosse uma joia de ouro puro. E a pessoa compra. O resultado disso é uma verdadeira inversão de prioridades. Vou repetir, uma verdadeira inversão de prioridades. Como assim, pastor? A pessoa chega na igreja numa pior, aí depois ela começa a trabalhar, recebe uma palavra de incentivo, porque isso eles sabem fazer. Palavra de autoajuda, de autoestima, fazer a pessoa sair daquele marasmo, a pessoa sai, começa a melhorar de vida, e ela começa a oferecer para Deus o resto, começa a oferecer para Deus a sobra. Oferece o resto do dinheiro, o resto do tempo, o resto dos talentos. E é isso que muita gente está fazendo, pensando que Deus é otário. Deus não é otário, não. Vou repetir, Deus não é otário.
A pessoa vem uma vez por semana na igreja, sai atrasado, chega atrasado, vem uma vez. E no dia que vem, quando vem, chega atrasado, dorme na hora do culto, termina o culto, sai correndo, parece que vai apagar um incêndio. É o que a gente tem presenciado, querido. É terrível. É uma completa inversão de valores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, saia com sua família para o lazer. É bom sair com a família, é bom quando você puder. Sai para comer um churrasco, sai para comer uma pizza, sai para ir na sorveteria perto da sua casa com teus filhos e tua mulher, tomar um sorvete. Ganhe dinheiro, trabalhe, invista. Seja uma pessoa bem-sucedida, maravilha. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Dedique o melhor do seu tempo para Deus. Dê o melhor do teu dinheiro para Deus. Tenha tempo para ler a Bíblia. Tenha tempo para orar. Tenha tempo para vir a todos os cultos. Não dê o resto para Deus. Não dê as sobras para Deus. Não dê. Eu às vezes fico pensando como é interessante as coisas, né? Na quinzena que eu vou para Natal, para de lá ir a Recife, eu vou no sábado à tarde, ou às vezes meio-dia eu já estou saindo, aí pego o carro e vou. A pastora Sandreli é a pastora de Natal. Minha mulher vai fazer culto de ônibus. Que agora nós estamos com um carro só. Ela vai de ônibus. De manhã ela pega o ônibus na esquina de casa, vai lá para Parnamirim, volta, ainda vai ajeitar o almoço para os meninos, descansa um pouquinho, de noite pega outro ônibus, porque o táxi custa R$40 para ir. 40 para ir, 40 para voltar, 80. Se for de noite de novo, vai gastar R$200. Vai de ônibus. A associação Billy Graham fez uma pesquisa de como os crentes do Ocidente dão as suas ofertas para Deus. E sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? A pesquisa mostrou que 99% dos crentes do Ocidente gastam mais dinheiro com cachorro-quente, com hambúrguer, com cheeseburger, com Coca-Cola, do que aquilo que eles dão de oferta na igreja para Deus. Isso não é cruel? Por isso o McDonald's cada dia fica mais bilionário. Cada dia ocupa mais o mundo. Isso é pesquisa científica. Isso não é conta da carochinha, não. Isso é a mais pura expressão da verdade. Eu vejo que às vezes a pessoa faz qualquer esforço por qualquer coisa que seja do interesse pessoal dela, mas não faz nenhum esforço em prol do reino de Deus. Não, terça-feira à noite não dá para eu vir. Ok. Você quer ver uma coisa? Carlos trabalha numa empresa, né, Carlos? Muito bem. Apesar que ele vem, todos os cultos ele está aqui. Irmão Geraldo também trabalha, né? Numa empresa. Ganha um salário. Muito bem. Como outros aqui. Imagine que a empresa que lhe paga dissesse assim: olha, por causa da segurança, para não haver assalto, nós decidimos dividir os pagamentos e agora serão feitos por parcela. Toda terça-feira você recebe um percentual do teu salário, toda quinta, e nós resolvemos fazer isso na Cristo é Vida. Você vai ter que terça-feira à noite ir lá. Ir lá. No final do culto, o pastor permitiu, vai ter um funcionário nosso que vai fazer o teu pagamento.
Você acha que alguém faltaria terça-feira ao culto da igreja? Hã? É ruim que faltava, meu irmão. E como é que depois diz que não dá para vir? Não. Isso é real. Agora é lá. Você é aposentado, olha, o governo disse que está muito perigoso, muito assalto em banco, nego explodindo caixa eletrônico, fez um convênio com as igrejas. Você é de qual igreja? Oh, eu sou da Cristo é Vida. Você vai ter que dizer qual igreja você frequenta, ou católico ou Cristo é Vida. É o seguinte, a tua aposentadoria, agora para evitar problema de assalto, vai ser paga por parcela. Terça-feira à noite você recebe uma parte, quinta-feira à noite outra parte, domingo de manhã uma parte, domingo à noite, terça de noite, o mês inteiro. Vamos dividir os dias de culto, você só vai ter que ir lá e receber no final do culto. Você duvida que algum aposentado deixaria de vir receber a aposentadoria? Hã? Você duvida que alguém ia dizer, olha, eu vou passar fome, mas de noite não dá. É perigoso. O que eu acho impressionante é que a pessoa não faz nenhum esforço pelo reino de Deus, mas ela tem a cara de pau de abrir a boca e dizer, eu te amo, Jesus. Senhor, a minha vida é toda tua. Meus bens são todos teus. Tudo que é meu é teu. Mentira. É nada. Tenta ver se é de Jesus. Tenta ver se é de Deus. Então, irmãos, só para a gente terminar. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Como Paulo disse, as pessoas são egoístas, são avarentas, mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus, desobediente aos pais. Nunca se viu uma geração tão desobediente aos pais como a que nós estamos vivendo hoje. O filho, 7, 8 anos, manda no pai. Xinga o pai. Manda o pai não sei para onde. Dá pontapé na canela da mãe. Eu disse aqui quinta-feira à noite, não foi? É porque tem gente que ao invés de ser pai é babaca. Porque o pai de verdade educa o filho como tem que ser educado. Como é que um pai permite que um filho de 7, 8, 10, 12 anos domine ele? Não vou para a igreja não. Cadê o teu filho? Ele não quer vir, pastor. Olha, bate os pés, só precisa ver. Parece um adulto, não vem. Sim, você fez o quê? Fazer o quê, né, pastor? Não diz que é Deus que traz? Sim, é Deus que traz, mas enquanto ele não tiver maioridade, for dono do nariz dele, quem tem que trazer é você. Depois, se ele não é de Deus, o problema é dele. Mas você fez a sua parte. Pega pela orelha. Os meus, quando eram menores, estou com sono, vou dar 5 minutos para levantar. Se não levantar, eu vou dar 2 cintadas e vai para a igreja de ônibus. Não vou esperar. E não chegue na igreja daqui a meia hora não, para ver. Duvido que não fosse. Duvido. Aluno bater em professor. Onde já se viu isso? Professor era a figura do pai na escola. Era o substituto do pai na sala de aula. Era o educador. Era para ser respeitado debaixo de ferro e fogo. Hoje ninguém respeita professor, cara. Porque os pais não souberam ser pais. Essa que é a grande verdade. Tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder. Aparência de cristão. Aparência de santidade. Mas você olha e não vê nenhum fruto de santidade. Você não vê nenhum fruto de temor a Deus. E o que é que Deus fala? Foge também destes.
foge também deste. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.